Eu nunca vou esquecer aquela noite. Estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. O relógio do painel marcava quase meia-noite e a estrada estava deserta. A única iluminação vinha dos meus faróis e das estrelas que brilhavam no céu claro. Enquanto dirigia pela rodovia, meus olhos começaram a pesar. Decidi abrir a janela para deixar o ar frio entrar e me manter acordado. O vento gelado batia no meu rosto e a música baixa no rádio era a única companhia que eu tinha. Após alguns quilômetros, vi à distância uma figura à beira da estrada. Conforme me aproximava, percebi que era uma mulher. Ela estava parada ao lado de um carro com o capô aberto, sinalizando com a mão. Meu primeiro instinto foi continuar dirigindo, mas algo me fez diminuir a velocidade. Parei o carro a alguns metros à frente, dei ré, até onde ela estava. "Está tudo bem?" Perguntei pela janela aberta. Ela parecia aliviada ao me ver. "Meu carro quebrou e não tenho sinal no celular. Você poderia me dar uma carona até a próxima cidade?" Ela pediu com a voz suave. Hesitei por um momento. Dar carona a um estranho no meio da noite não era algo que eu costumava fazer. Mas ela parecia genuinamente preocupada. "Claro, entre", respondi, destravando a porta do passageiro. Ela entrou no carro, agradecendo várias vezes. "Meu nome é Ana", disse ela, estendendo a mão. "Prazer, sou Paulo", respondi, apertando sua mão fria. Notei que ela tremia um pouco, então aumentei o aquecedor. Enquanto voltávamos para a estrada, tentei iniciar uma conversa. "O que aconteceu com seu carro?" perguntei. "Não sei ao certo, simplesmente parou de funcionar", ela respondeu, olhando pela janela. Estava a caminho de visitar minha família. A atmosfera no carro estava um pouco tensa, então decidi ligar o rádio para quebrar o silêncio. Uma música antiga começou a tocar, e percebi que ela cantarolava baixinho. "Gosta dessa música?" perguntei sorrindo. "Me traz boas lembranças", ela respondeu com um leve sorriso. Conforme avançávamos, notei que o GPS mostrava um desvio na rota devido a obras na estrada. "Parece que teremos que pegar um caminho alternativo", informei. Ela apenas assentiu, parecendo distraída. Pegamos uma estrada secundária que eu não conhecia muito bem. As árvores altas nas laterais faziam com que a escuridão parecesse ainda mais profunda. Depois de alguns minutos, ela quebrou o silêncio. "Você acredita em destino?" perguntou de repente. A pergunta me pegou de surpresa. "Nunca pensei muito sobre isso", respondi. "Por que a pergunta?" Ela suspirou. "Acho que as coisas acontecem por uma razão. Encontros, desencontros, talvez nada seja por acaso." Achei o comentário intrigante, mas antes que pudesse responder, algo cruzou a estrada abruptamente. Pisei no freio com força, e o carro derrapou antes de parar completamente. "Você viu aquilo?" perguntei, ofegante. "Parecia um animal", ela disse calmamente. Meu coração estava acelerado. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada. "Desculpe pelo susto", falei, tentando me recompor. "Está tudo bem", ela respondeu, ainda olhando fixamente para frente. Retomamos a viagem, mas a tensão no ar era palpável. Decidi mudar de assunto. "Então, sua família mora por aqui?" perguntei. "Sim, moramos nessa região há gerações", ela respondeu sem tirar os olhos da estrada. "É um lugar bonito", comentei, embora a escuridão não permitisse ver muita coisa. "Sim, tem suas belezas e seus segredos", ela disse, quase num sussurro. Mais adiante, começamos a ver uma névoa densa cobrindo a estrada. A visibilidade diminuiu drasticamente. "Essa neblina apareceu do nada", comentei, tentando enxergar melhor. "Essas estradas podem ser traiçoeiras à noite", ela disse. Dirigíamos lentamente quando, de repente, os faróis iluminaram uma figura no meio da estrada. Parei o carro bruscamente mais uma vez. Era um homem parado, olhando diretamente para nós. "O que ele está fazendo?", murmurei. "Não pare", ela disse firmemente. Olhei para ela surpreso. "Mas ele pode precisar de ajuda", argumentei. "Por favor, não pare", repetiu, desta vez com urgência na voz. Algo na maneira como ela falou me fez obedecer.
Desviei do homem lentamente e continuei dirigindo. Pelo retrovisor, vi que ele ainda estava parado, nos observando até desaparecer na neblina. Conhece aquele homem? Perguntei, tentando entender o que estava acontecendo. Ela não respondeu de imediato. Às vezes, é melhor não se envolver com estranhos nessa região, disse finalmente. O comentário me deixou inquieto. Mas você também era uma estranha quando parei para ajudar, observei, tentando aliviar a tensão com um sorriso. Ela me olhou nos olhos pela primeira vez desde que entrou no carro. Talvez eu não seja tão estranha assim, disse enigmática. Minha mente começou a correr com perguntas, mas antes que pudesse formular alguma, o carro começou a apresentar problemas. O motor falhava e as luzes do painel piscavam. Não pode ser, murmurei, enquanto o carro perdia velocidade até parar completamente. Tentei ligar o carro novamente, mas não funcionava. Isso nunca aconteceu antes, disse frustrado. Talvez seja a bateria, sugeriu ela. Posso dar uma olhada? Claro, respondi, embora estranhasse a oferta. Saímos do carro, e o ar frio nos envolveu. Abri o capô, mas não entendia muito de mecânica. Ela se aproximou e, surpreendentemente, parecia saber o que estava fazendo. Pode tentar ligar agora, pediu. Voltei ao carro e girei a chave, mas nada aconteceu. Acho que vamos ter que esperar por ajuda, disse, sentindo o desânimo me atingir. Ela olhou ao redor. Tem uma casa ali adiante. Podemos ver se alguém pode ajudar, sugeriu, apontando para uma luz fraca ao longe. Olhei na direção indicada. A ideia de bater na porta de desconhecidos no meio da noite não me agradava, mas não tínhamos muitas opções. Vamos lá, então, concordei. Trancamos o carro e começamos a caminhar em direção à luz. A neblina tornava tudo mais sinistro, e o silêncio era quebrado apenas por nossos passos na gravilha. Você parece conhecer bem a área, comentei, tentando parecer despreocupado. Já passei por aqui algumas vezes, respondeu. Chegamos à casa, uma construção antiga de madeira, com janelas pequenas e uma porta robusta. A luz vinha de uma lamparina na varanda. Subimos este graus e bati na porta. Nenhuma resposta. Bate de novo, ela sugeriu. Fiz isso, e desta vez ouvimos passos do outro lado. A porta se abriu lentamente, revelando um senhor de idade avançada. Seus olhos nos examinaram com cautela. Boa noite, desculpe incomodar a essa hora. Comecei. Nosso carro quebrou ali na estrada, e estamos sem sinal no celular. Poderia nos ajudar? Ele olhou para mim e depois para ela. Seus olhos se estreitaram ao encará-la. Claro, entrem, disse, abrindo a porta. Entramos da casa, que era aquecida por uma lareira crepitante. O ambiente era aconchegante, mas havia algo no ar que não conseguia identificar. Obrigado pela gentileza, agradeci. Não é comum ter visitantes por aqui a essa hora, comentou o senhor, servindo 2 xícaras de chá. Meu nome é Joaquim. Sou o Paulo, e esta é a Ana, apresentei-nos. Ele fixou o olhar em Ana novamente. Ana, é? Faz muito tempo, disse, deixando a frase no ar. Ela permaneceu em silêncio, olhando para o fogo na lareira. Conhecem-se? Perguntei, confuso. Talvez sim, talvez não, respondeu ele enigmaticamente. Mas diga-me, o que os traz por estas bandas? Repeti a história do carro, mas percebi que ele não estava realmente interessado. Posso usar seu telefone para chamar um guincho? Pedi. Infelizmente, o telefone não está funcionando. As linhas aqui são instáveis, disse ele, sentando-se em uma poltrona. Mas vocês podem passar a noite aqui. Amanhã cedo, poderemos resolver isso. Olhei para Ana, que continuava quieta. Agradeço, mas não queremos incomodar, falei, desconfortável com a situação. Não é incômodo nenhum, insistiu ele. Além disso, não é seguro andar por aí à noite. Por que não seria seguro? Perguntei, começando a ficar irritado com tantos mistérios.
Ele me olhou seriamente. A floresta tem seus segredos. É melhor não provocá-la. Antes que pudesse responder, um uivo distante cortou o silêncio. Arrepiei-me involuntariamente. Parece que os lobos estão agitados esta noite, comentou ele. Lobos? Repeti, incrédulo. Não sabia que havia lobos por aqui. Há muitas coisas que você não sabe sobre este lugar, disse ele, levantando-se. Vou preparar os quartos. Assim que ele saiu da sala, virei-me para Ana. O que está acontecendo aqui? Você conhece este homem? Perguntei em voz baixa. Ela finalmente me olhou nos olhos. Há coisas que não posso explicar agora. Confie em mim. Como posso confiar em você se não me diz nada? Retruquei, frustrado. Antes que ela pudesse responder, Joaquim retornou. Os quartos estão prontos. Vocês devem descansar. Subimos as escadas, e ele nos indicou quartos separados. Durma bem, disse ele, antes de desaparecer no corredor. Entrei no quarto e fechei a porta. A janela dava para a floresta, que agora estava envolta em uma escuridão profunda. Tentei ligar o celular novamente, mas ainda sem sinal. Sentei-me na cama, tentando entender o que estava acontecendo. Decidi que precisava de respostas. Saí do quarto silenciosamente e fui até o quarto de Ana. Bati levemente na porta. Ana, precisamos conversar. A porta se abriu, mas o quarto estava vazio. Ana, chamei, mas não houve resposta. Desci as escadas em busca dela. A casa estava estranhamente silenciosa. Ao passar pela sala, vi que a lareira estava apagada, e tudo estava mergulhado em sombras. Ouvi um som vindo de fora. Aproximando-me da porta, vi que ela estava entreaberta. Saí para a varanda, e a neblina havia retornado, mais espessa do que antes. Paulo, ouvi uma voz sussurrar. Virei-me rapidamente, mas não vi ninguém. Quem está aí? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Paulo, a voz chamou novamente, desta vez mais distante. Segui o som, descendo os degraus e entrando na floresta. A neblina tornava difícil enxergar, mas continuei em frente. Ana, chamei, esperando que fosse ela. Caminhei por alguns minutos, até chegar a uma clareira iluminada pela lua. No centro, havia uma pequena lagoa. Aproximando-me, vi uma figura parada na margem. Ana, perguntei, mas quando cheguei mais perto, percebi que era uma mulher diferente. Seus traços eram semelhantes, mas havia algo de estranho nela. Quem é você? Perguntei, recuando um passo. Você não deveria estar aqui, disse ela, com uma voz fria. Volte enquanto ainda pode. Senti um calafrio. Estou procurando a Ana. Você a viu? Ela apontou para a água. Olhei na direção indicada e vi o reflexo de Ana na superfície da lagoa. O que é isso? Perguntei, confuso. Ela pertence a este lugar, assim como eu, respondeu a mulher. E agora, você também. Dei mais alguns passos para trás. Isso é algum tipo de brincadeira? Preciso encontrar a Ana e sair daqui. Já é tarde demais, disse ela, dando um passo em minha direção. Nesse momento, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi Joaquim. Eu avisei que não era seguro, disse ele, com uma expressão séria. O que está acontecendo? Perguntei desesperado. Onde está a Ana? Ela nunca saiu daqui, respondeu ele. Você a trouxe de volta. Do que você está falando? Gritei. Há muitos anos, Ana desapareceu nesta floresta. Desde então, seu espírito vaga, procurando alguém para ajudá-la a voltar para casa, explicou ele. Isso é loucura, exclamei. Eu a vi,
Ela estava no meu carro. Ela usou você para retornar, disse a mulher ao meu lado. E agora? Você deve escolher, ficar aqui ou voltar sem ela. Minha mente girava. Tudo parecia um pesadelo. Eu só quero ir embora, implorei. Joaquim aproximou-se. Se quer partir, deve fazê-lo agora. Mas lembre-se, algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham. Sem pensar duas vezes, corri de volta pela floresta, tentando encontrar o caminho de volta para casa. A neblina parecia se fechar ao meu redor, dificultando a visão. Tropecei em raízes e galhos, mas continuei correndo. Finalmente, avistei a casa. Entrei rapidamente e peguei as chaves do carro. Saí correndo em direção à estrada, ignorando qualquer som ao meu redor. Cheguei ao carro e, milagrosamente, ele ligou na primeira tentativa. Acelerei o máximo que pude, deixando aquele lugar para trás. Enquanto dirigia pela estrada deserta, olhei pelo retrovisor e, por um instante, vi Ana sentada no banco de trás. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Cheguei em casa ao amanhecer, exausto e confuso. Tentei contar a história para algumas pessoas, mas ninguém acreditou. Decidi que seria melhor deixar tudo para trás. Mas às vezes, à noite, ouço um sussurro distante chamando meu nome. E me pergunto se realmente consegui escapar daquela noite ou se ainda estou perdido na escuridão daquela floresta.